O sol se escondia por trás dos prédios, pintando a cidade com um tom dourado e melancólico. As sombras se alongavam nas ruas movimentadas, criando um contraste entre luz e escuridão. O barulho do trânsito era constante, abafado pelas janelas fechadas dos carros que aguardavam o sinal abrir. Buzinas distantes ecoavam como lamentos urbanos. Ninguém notava a menina magra que deslizava entre os veículos, carregando um pano úmido e uma garrafinha de plástico. Seus pés descalços conheciam cada buraco do asfalto. Suas mãos tremiam levemente, mas os passos eram firmes e decididos. 15 anos de vida nas ruas haviam ensinado a ela onde encontrar compaixão e onde evitar perigo. Ela não pedia nada, oferecia. Limpava os vidros com cuidado maternal, recebendo algumas moedas, às vezes um pão amanhecido, raramente um sorriso genuíno. Mas o que realmente dava ao mundo era algo que ninguém via. A voz. Uma voz cristalina que carregava histórias não contadas, dores não choradas. Cantava baixinho, só para si. Uma canção antiga, sussurrada como vento entre prédios. Uma melodia que parecia feita de lembranças perdidas no tempo. Aquela música era seu tesouro mais precioso, herdada da mãe que partiu quando ela tinha apenas 5 anos, deixando apenas memórias fragmentadas e uma melodia eterna. A canção falava de esperança, de um lugar distante onde não havia fome nem frio, onde mães não desapareciam e filhas não precisavam crescer sozinhas. Dentro de um carro preto e silencioso, um homem esperava o sinal abrir. As mãos apoiadas no volante mostravam calos de tanto trabalho, mas também tremiam com uma inquietação constante. Tinha posses, empresas espalhadas pela cidade, poder suficiente para mover montanhas. Mas nada disso conseguia preencher o vazio que crescia dentro dele a cada dia. O tempo o havia tornado oco por dentro. 15 anos antes, a mulher que ele amava desapareceu com a filha recém-nascida, levando consigo toda a sua razão de viver. Nenhuma pista, nenhum adeus, nenhuma explicação. Só o vazio que ecoava pela casa grande e silenciosa e o som daquela canção que nunca mais saiu da cabeça dele. Ela cantava aquela música todas as noites, ninando a bebê que ele mal teve tempo de conhecer. Agora, 15 anos depois, ainda acordava de madrugada ouvindo aquela melodia. Foi essa mesma canção que ele ouviu agora, escapando pela fresta da janela entreaberta. O coração parou. Não podia ser. Depois de tantos anos. Abaixou o vidro devagar, como quem escuta um fantasma do passado retornando para assombrá-lo. Lá estava ela, frágil como um passarinho ferido. Rosto sujo de fuligem da cidade, mas com traços delicados que lembravam alguém. Cantava enquanto passava o pano com delicadeza no vidro, como se fosse uma cerimônia sagrada. O coração dele disparou descontroladamente. Aquela melodia era impossível. Após tantos anos de procura, de noites insones, escutar novamente aquela canção que sua esposa cantarolava. As lágrimas vieram sem permissão. Engoliu seco, tentando manter a compostura, mas a emoção era maior que qualquer controle que pudesse exercer sobre si mesmo. "Ei, que música é essa?", perguntou com a voz trêmula, quase quebrada pela emoção que tentava desesperadamente conter. Ela congelou como um animal assustado. Parou de cantar imediatamente. Abaixou os olhos como quem teme castigo por ter sido descoberta fazendo algo errado. Seus ombros se encolheram, preparando-se para uma reação violenta. A rua lhe havia ensinado que chamar atenção nem sempre era seguro. "Era o que minha mãe cantava para mim", disse. A voz quase um sussurro carregado de saudade. Antes de partir para longe. O mundo parou. Silêncio pesado caiu entre eles como uma cortina invisível. O barulho da cidade parecia ter sumido completamente, sugado por aquele momento. Só restava aquele instante suspenso no tempo, carregado de possibilidades impossíveis e esperanças que ele havia enterrado há muito tempo. "Sua mãe", ele começou, mas a voz falhou. Respirou fundo, reunindo coragem. Qual era o nome dela? A pergunta pairou no ar como uma prece. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Aquele nome era sagrado, raramente pronunciado em voz alta. A resposta veio hesitante, como se fosse um segredo perigoso demais para ser compartilhado. Um nome comum, mas que caiu como uma bomba no peito dele.
Era o mesmo nome da mulher desaparecida. Helena, doce Helena, que sumiu numa madrugada fria levando consigo a filha e todos os sonhos que eles haviam construído juntos. O homem engoliu seco, sentindo o mundo girar ao seu redor. As mãos no volante ficaram brancas de tanto apertar. Não podia ser coincidência. O som das buzinas impacientes atrás o puxou de volta à realidade cruel. Engatou o carro com dedos trêmulos, dirigiu poucos metros e encostou no meio-fio. Desligou o motor e ficou parado por alguns segundos, tentando processar o que estava acontecendo. 15 anos de procura, e ela aparece assim, do nada. Abriu a porta do passageiro com as mãos trêmulas, como se estivesse abrindo um portal para o passado. Entra, por favor. A gente precisa conversar sobre algumas coisas muito importantes, disse, tentando soar calmo. Ela recuou instintivamente, todos os alarmes da sobrevivência disparando ao mesmo tempo. Homens ricos em carros caros raramente tinham boas intenções com meninas de rua. Olhou para o carro luxuoso, depois para ele. Os olhos dela eram de quem aprendeu a desconfiar do mundo desde muito cedo, de quem conhecia a maldade humana. Mas havia algo naquela voz, ou naquele rosto cansado, que parecia diferente, verdadeiro, sem as máscaras que ela conhecia tão bem nos rostos dos homens. Segurou um medalhão no pescoço com força, como se fosse um amuleto de proteção. Era sua única herança da mãe, guardado como um tesouro. Respirou fundo, tomando uma decisão que poderia mudar tudo. Olhou ao redor, memorizando o local. Se algo desse errado, precisaria correr. Deu um passo hesitante, depois outro. As pernas tremiam, mas algo maior que o medo a empurrava em direção àquele carro. Entrou devagar, como quem entra numa igreja. O banco de couro grudou nas costas molhadas de suor nervoso. O luxo a intimidava. O ar gelado do ar-condicionado fez seu corpo arrepiar completamente. Nunca havia sentido tanto frio e tanto calor ao mesmo tempo. Abraçou a bolsa velha como se fosse um escudo protetor, o único objeto que realmente lhe pertencia neste mundo. Silêncio tenso tomou conta do ambiente. Ele a observava pelo espelho retrovisor, notando cada detalhe. Os cabelos escuros e ondulados, mesmo sujos. O formato do rosto. Os olhos amendoados. Parecia uma versão jovem da Helena que ele conhecera. A semelhança era perturbadora, quase sobrenatural. Mas poderia ser apenas wishful thinking. Quando sua mãe desapareceu, metade de mim se foi com ela, disse o homem, a voz carregada de dor antiga, que nunca cicatrizou completamente. Procurei por vocês, em todo lugar. Contratei detetives, coloquei anúncios, ofereci recompensas, mas nunca mais encontrei paz. Ela ergueu os olhos devagar, estudando aquele homem que falava como se a conhecesse há muito tempo. O olhar era uma mistura complexa de medo e curiosidade. "Por que você está me contando isso?" perguntou desconfiada. "Eu nem te conheço." "Talvez conheça sim," ele respondeu suavemente. "Talvez você seja a pessoa que eu mais procurei na vida." A frase ficou suspensa no ar, carregada de implicações que ela não ousava compreender completamente. Seria possível? Depois de tanto tempo? "E por que ela fugiu?" perguntou, a voz tremendo com uma dor antiga. "Ela dizia que tinha muito medo de você." A pergunta foi como uma punhalada. Ele fechou os olhos, respirando fundo. A verdade doía mais que qualquer doença física. "Porque eu errei," admitiu, a vergonha pesando mais que chumbo no peito. "Quis proteger demais. Fui duro, frio, controlador. O medo de perder cegou meu amor. Eu não prendi vocês fisicamente, mas também não acolhi da forma que precisavam." Ela virou o rosto para a janela, observando o movimento da rua, as pessoas apressadas que passavam sem notar o drama se desenrolando ali dentro. Uma lágrima solitária escorreu pela bochecha suja, mas não conseguiu limpar o que o tempo havia feito. 15 anos de abandono não se curam com uma conversa. "Minha mãe chorava muito à noite," ela sussurrou. "Dizia que você era perigoso, que nunca podíamos voltar." Cada palavra era uma lâmina afiada cortando o coração dele. Perigoso. Ele, que nunca levantara a mão para ninguém, era visto como uma ameaça. "Você tem certeza mesmo que sou sua filha?" perguntou, a voz quase inaudível, como se fazer essa pergunta fosse um pecado. Ele tirou uma foto amarelada do bolso da camisa.
guardada ali como uma relíquia sagrada. Uma mulher sorrindo com um bebê no colo, ambos radiantes. A foto havia sido tirada no hospital logo após o nascimento. Helena segurava a bebê com tanto amor que parecia irradiar da imagem. Esse bebê... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Ela levou as mãos à boca, surpresa tomando conta de todo o seu ser. Os olhos brilharam como se uma janela tivesse se aberto por dentro, deixando entrar luz. Essa sou eu? Perguntou, mal conseguindo acreditar no que via. A semelhança com a mulher da foto era inegável. Ele assentiu lentamente, os olhos enchendo de lágrimas. Não precisava dizer mais nada. A verdade estava ali, naquela foto desbotada pelo tempo. Meu nome é Rafael, disse ele suavemente. E se você é mesmo quem eu penso que é, seu nome verdadeiro é Ana Helena. Ela ofegou. Ana Helena. Esse nome ecoava em sua memória como um sussurro distante. A mãe às vezes a chamava assim quando pensava que ela estava dormindo. Como você pode ter certeza? Perguntou, ainda resistindo à possibilidade. Podem ser outras pessoas parecidas. Rafael tirou outra foto do bolso. Dessa vez, Helena grávida, sorrindo ao lado dele. Eles pareciam felizes, completos, apaixonados. Sua mãe tinha uma marca de nascença aqui, disse ele, tocando o próprio pulso esquerdo. Formato de lua crescente. Ela automaticamente olhou para o próprio pulso. Lá estava a marca, exatamente onde ele havia indicado. Coincidência seria impossível neste nível. A gente pode fazer um exame? Ela pediu hesitante. Só para ter certeza absoluta de tudo isso. Ele sorriu pela primeira vez em anos, com os olhos molhados de emoção pura. Aquele pedido mostrava que ela estava considerando a possibilidade. Claro, tudo o que você quiser. Vamos fazer todos os exames necessários. O melhor laboratório da cidade. Ela olhou para ele mais uma vez, como se estivesse vendo um fantasma do passado que voltava para assombrá-la ou salvá-la. Não sabia qual dos dois. E murmurou quase sem voz, como se experimentasse uma palavra esquecida. Tá bom, pai. Aquela palavra atravessou o tempo como uma flecha certeira no coração. Foi como se o mundo inteiro parasse para ouvi-la ecoar no silêncio do carro. Rafael começou a chorar abertamente. 15 anos esperando para ouvir essa palavra novamente. 15 anos de um vazio que só ela poderia preencher. Vamos para casa primeiro? Ele perguntou gentilmente. Você deve estar com fome, cansada. Ela hesitou. Casa. Há quanto tempo essa palavra não fazia parte do seu vocabulário? Desde que a mãe morreu 5 anos atrás, casa era qualquer lugar que oferecesse abrigo. E se der errado? E se não for verdade? Perguntou, o medo transparecendo na voz. Então eu te ajudo mesmo assim, respondeu ele sem hesitar. Mas algo me diz que não vai dar errado. Na clínica particular, ela apertou forte a mão dele enquanto a enfermeira colhia o material para o exame de DNA. O coração dos dois batia fora do peito. A enfermeira explicou que o resultado sairia em 5 dias úteis. 5 dias que pareceram 5 anos para ambos, cada um lidando com expectativas de forma diferente. Nos dias seguintes, Rafael cancelou tudo. Reuniões importantes que poderiam render milhões. Viagens de negócios para outros países. Nada importava mais. O mundo dele ficou pequeno e inteiro dentro daquela casa grande que por anos permaneceu silenciosa. Agora tinha vida. Respirava novamente. Mostrou os cômodos um por um como um guia turístico ansioso. O jardim bem cuidado por jardineiros que ele mantinha mais por hábito que por prazer. A biblioteca que jamais teve coragem de desmontar, esperando por alguém que pudesse amá-la. Milhares de livros aguardando mãos curiosas e olhos ávidos. A sala de música com o piano de cauda que Helena tocava. Agora coberto por uma lona, silencioso há 15 anos, esperando dedos que trouxessem melodias de volta. Ela andava com cautela, como quem pisa em chão que pode sumir a qualquer momento. Cada passo era medido, cada gesto calculado para não quebrar nada. Tudo era grande demais, caro demais, bonito demais para alguém como ela. Sentia-se uma intrusa num mundo que não lhe pertencia. Dormia encolhida na cama de hóspedes, como se esperasse a chuva vazar pelo teto. O colchão macio a incomodava depois de anos dormindo no chão duro. Comia rápido demais,
como quem não confia no amanhã. Os pratos de porcelana a intimidavam, com medo de quebrar algo valioso. Tomava banhos longos, maravilhada com a água quente abundante. Algo que havia sido luxo raro em sua vida nas ruas da cidade. Rafael via tudo e esperava com paciência infinita, sem pressionar, sem exigir. Apenas estando ali, presente, disponível para quando ela precisasse. Contratou uma professora particular para avaliar o nível de educação dela. 15 anos nas ruas haviam interrompido os estudos, mas ela era inteligente e sedenta de conhecimento. "O que tem nesse quarto?" ela perguntou um dia, apontando para uma porta sempre trancada no final do corredor. A pergunta que ele temia e esperava ao mesmo tempo. Rafael parou na frente da porta, a mão na maçaneta, respirando fundo. 15 anos sem abrir aquela porta. 15 anos preservando um sonho congelado no tempo. Destrancou a porta com mãos trêmulas. Era um quarto infantil, rosado e branco, intocado pelo tempo, como um museu da esperança perdida. Berço de madeira entalhada, móveis com bichinhos sorridentes, livros ainda embrulhados esperando por pequenas mãos curiosas para desvendá-los. Uma moldura na parede chamou sua atenção. "Para minha filha, o amor que me move." Ela leu em silêncio, processando cada palavra com cuidado. O quarto cheirava a tinta fresca, mesmo depois de tantos anos. Rafael o mantinha assim, limpeza semanal, como se ela fosse chegar a qualquer momento. Entrou devagar, como se pisasse em terreno sagrado. Tocou os brinquedos com reverência, olhou cada detalhe com olhos que nunca haviam visto tanto carinho. Na parede, desenhos que ele havia feito imaginando como seria criar uma filha. Borboletas coloridas, arco-íris, flores sorrindo para o sol. Uma estante cheia de livros infantis, contos de fada, histórias de aventura, livros sobre animais. Tudo que uma criança poderia desejar para alimentar a imaginação. Chorou em silêncio, lágrimas grossas caindo como chuva no deserto. 15 anos de privação de amor paterno se materializando naquele quarto perfeito. "Eu nunca tive um quarto", confessou, a voz quebrada pela emoção. "Nunca tive nada que fosse só meu." Rafael se ajoelhou diante dela, colocando-se na altura dos olhos da menina que nunca deixou de ser sua filha, mesmo à distância. "Agora tem", disse com firmeza amorosa. "E nunca mais vai te faltar amor, nem abrigo, nem carinho. Nunca mais, eu prometo." "Mas e se o exame der negativo?" ela perguntou, o medo de perder aquilo antes mesmo de ter. "Então você ainda assim vai ter um pai que te ama", respondeu ele. "Porque o amor não precisa de DNA para existir." 2 dias depois, o envelope chegou. O entregador não sabia que carregava o destino de 2 pessoas na mão. Rafael o abriu com as mãos trêmulas. Leu uma vez, releu novamente e disse com a voz embargada: "Compatibilidade de 99,97%. É você, minha filha, é você mesmo." Ela sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Um sorriso tímido, mas genuíno. E naquele sorriso, ele encontrou a parte dele que havia perdido. Posso mudar para o quarto rosa?" perguntou, ainda hesitante. "Pode mudar para o quarto que quiser. A casa toda é sua também agora." Ana Helena, ela havia decidido usar o nome completo agora, começou a se adaptar lentamente à nova realidade. Cada dia trazia descobertas. Descobriu que gostava de ler. Os livros se tornaram companheiros constantes, transportando-a para mundos onde sempre havia finais felizes. Descobriu que tinha talento para desenho. Rafael contratou um professor de arte, e ela passava horas criando paisagens coloridas e alegres. Descobriu que a casa tinha um piano. Suas mãos pequenas começaram a explorar as teclas, criando melodias que misturavam tristeza e esperança. Na primavera seguinte, quando as flores do jardim começaram a brotar, ela reuniu coragem para uma conversa difícil. "Quero visitar minha mãe", disse ela numa manhã de domingo. "Preciso falar com ela." Rafael sabia que esse momento chegaria. Helena estava enterrada num cemitério público, numa gaveta simples que ele havia pago quando soube da morte. Foram juntos num domingo ensolarado. Ela levava flores do jardim da casa, girassóis que haviam plantado juntos, porque ela disse que eles sempre olham para a luz. Diante da lápide simples da mãe, ela se ajoelhou com reverência. Colocou os girassóis amarelos num vaso improvisado com água. "Oi, mãe", disse ela suavemente,
Eu encontrei ele. O papai que você disse para eu ter medo. Mas ele não é como você dizia. Ele é gentil. Ele me ama. E eu acho que te amo também, mesmo você tendo fugido. Rafael ficou a uma distância respeitosa, permitindo que ela tivesse aquele momento íntimo com a mãe que nunca mais veria. Sei que você fez o que achou melhor, continuou Ana Helena. Você me protegeu do jeito que sabia, mas agora eu tô segura. Depois tirou o medalhão do pescoço, o único bem que possuía da mãe. Era uma corrente simples com um coração pequeno e uma foto dentro. Abriu o medalhão, olhou a foto antiga e desbotada da mãe sorrindo e o depositou ali, sobre a pedra fria da sepultura. Esse sempre foi seu. Eu só guardei para você, disse ela, lágrimas misturando tristeza e alívio. Então começou a cantar. A mesma canção. Aquela que atravessou o tempo como uma ponte entre corações separados pela dor e pelo medo. A melodia ecoou pelo cemitério silencioso, carregando 15 anos de saudade, perdão e amor, que nunca morreu completamente. Quando terminou, olhou para Rafael com olhos que não tinham mais medo, apenas uma paz serena. Agora ela pode descansar em paz. E eu? Posso começar a viver de verdade, sem carregar culpa. Ele se aproximou e a abraçou com força, como quem segura não só uma filha, mas a própria redenção, a própria segunda chance. E eu vou viver por vocês duas, prometeu, a voz firme e cheia de propósito. Por tudo que perdemos, e por tudo que ainda temos pela frente. Entre flores, silêncio e sol de fim de tarde, pai e filha prometeram recomeçar, construir pontes onde antes havia muros, plantar esperança onde cresceu dor. Ana Helena voltou à escola através de um programa especial para jovens que haviam perdido anos de educação. Era difícil, mas ela era determinada. Rafael reduziu drasticamente as horas de trabalho. Delegou responsabilidades, passou empresas para sócios de confiança. Nada valia mais que o tempo com ela. Jantavam juntos todas as noites, conversando sobre o dia, sobre sonhos, sobre o futuro que se abria como um livro de páginas em branco. O quarto rosado ganhou vida verdadeira. Livros foram desembrulhados e lidos vorazmente. Brinquedos encontraram propósito nas mãos curiosas. A casa toda respirou novamente, como se despertasse de um sono profundo de 15 anos. Risadas ecoavam pelos corredores antes silenciosos. Ana Helena fez amigos na escola, trouxe colegas para casa. O jardim virou cenário de festas de aniversário e tardes de estudo em grupo. Rafael aprendeu a fazer panquecas no café da manhã. Ela ensinava ele a fazer tranças no cabelo dela, pequenos rituais que construíam uma intimidade perdida. Às vezes, de noite, ela ainda cantava a canção da mãe. Mas agora não era mais de tristeza. Era de gratidão. Era de amor que encontrou seu caminho. E ele escutava da porta do quarto, sorrindo, sabendo que às vezes tudo o que o amor precisa é de uma canção antiga e um coração disposto a escutar. Reformaram o quarto da Helena juntos. Transformaram em um ateliê de arte onde Ana Helena podia pintar e desenhar, criando beleza onde antes havia apenas saudade. No jardim, plantaram girassóis em fileiras organizadas, porque, como disse ela, girassóis sempre olham para a luz, mesmo nos dias mais escuros. Ana Helena começou a dar aulas de canto para crianças da comunidade. Sua voz, que por anos cantou apenas para si, agora espalhava alegria para outros. Rafael criou uma fundação em nome de Helena, ajudando mães solteiras e crianças em situação de rua. Uma forma de honrar a memória e ajudar quem vivia o que eles viveram. Nas tardes de domingo, pai e filha caminhavam pela cidade, ela apontando lugares onde havia dormido, ele entendendo a força que ela teve para sobreviver. Compraram um piano novo para a sala de música. Ana Helena estava aprendendo a tocar as músicas que a mãe costumava tocar, mantendo viva a memória através da melodia. No primeiro Natal juntos, decoraram a árvore com enfeites feitos à mão. Ana Helena nunca havia tido um Natal de verdade, e Rafael fez questão de ser mágico. Ela ganhou livros, roupas, materiais de arte, mas o presente que mais valorizou foi um álbum de fotos da família que ele havia preservado todos esses anos. Rafael ganhou dela um desenho emoldurado, os dois de mãos dadas no jardim, cercados por girassóis gigantes, sob um sol sorridente. É como eu vejo nossa família agora,
explicou ela. Sempre olhando para a luz, mesmo quando as nuvens aparecem. E assim, entre terra e sementes, música e silêncio, desenhos e livros, pai e filha aprenderam que o amor verdadeiro nunca se perde. Apenas espera. Espera o momento certo para florescer novamente. Espera a canção certa para encontrar o caminho de volta. Espera o coração disposto a perdoar e recomeçar. 5 anos depois, Ana Helena se formou no ensino médio como oradora da turma. No discurso, falou sobre segundas chances e sobre o poder das canções antigas. Rafael estava na primeira fileira, chorando de orgulho. A menina que encontrou nos semáforos se tornou uma jovem forte, determinada, cheia de sonhos. Ela foi aprovada em pedagogia querendo trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. Quero ser ponte para outros encontrarem o caminho de casa, dizia. No jardim da casa, os girassóis continuavam crescendo, sempre voltados para o sol. Como eles dois, sempre buscando a luz, sempre acreditando no amor. E nas noites silenciosas, quando Ana Helena cantava baixinho no quarto, Rafael escutava da porta e sorria, sabendo que havia encontrado o tesouro mais precioso do mundo, uma segunda chance de ser pai. A canção antiga continuava sendo cantada, mas agora ela falava de reencontros, de perdão, de famílias que se reconstroem mesmo depois da tempestade. E eles viveram assim, dia após dia, construindo memórias felizes onde antes havia apenas vazios, provando que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho de volta para casa.